Tô parecendo aquela oficina indiana com esse cabelo pro alto. Ainda com a máscara torta. O óculos embaçado, ninguém merece. Tá faltando gente nessa sala hoje. A Anne, Ricardo, a Anne. Tá faltando aquele menino, João. Ah, então é outra pessoa que tá faltando. Ricardo também. Tá? Ah, Deus, começou essa história. Bom dia para quem está em casa. Vamos lá, gente. Para terminar o texto sobre aquela questão lá dos pensamentos negativos, né? Para terminar o texto lá sobre a questão dos pensamentos negativos, hoje a gente entra no último item. Meninos, vocês estão me atrapalhando. Hoje a gente fala sobre a questão para terminar, a questão da autoculpabilidade. Na semana passada, perguntei sobre aquelas coisas que a gente sabe que está fazendo errado e se em algum momento batia algum tipo de arrependimento, né? Aí nós tivemos Felipe colocando toda a questão da adrenalina que gera fazer besteira, né, Felipe? A questão da adrenalina, e aí se você se arrepende ou se você não se arrepende, enfim. Hoje, a questão aqui, ela é um pouquinho além. Essa questão da autoculpabilidade, ela está além de você assumir ou não se você teve culpa. Todo mundo sabe o que é culpa?
ou alguém não tem bem noção do que é o sentimento de culpa. Porque pode acontecer. Você pode ter vagamente a ideia, mas não ter noção. E qual é a emoção que gera, qual é a emoção que é gerada quando você tem o sentimento de culpa? Dor física e emocional. Mais o que é? Fraqueza. Participa da minha aula aí. Mais o que é? Bastante. Eu particularmente, quando eu sinto uma emoção que eu tenho, quando eu percebo que eu tenho culpa de alguma coisa, uma emoção que eu tenho, quando eu percebo tá. Bom, obrigado. Tá bom, obrigada. Depois dá uma olhadinha. Tá. Eu acho que eu vi, mas eu não vou responder. Obrigada. Continuando. Uma coisa que eu sinto quando eu percebo que eu tive culpa de alguma coisa, são duas situações diferentes. Primeiro, eu fico muito preocupada se eu vou conseguir pedir desculpa para a pessoa, se ela vai aceitar, mas aí é algo que a gente não pode controlar, se a pessoa vai aceitar a nossa desculpa ou não. E a segunda é de causar mal-estar na pessoa que está envolvida naquela situação ou nas pessoas que estão envolvidas naquela situação. E isso aí me dá uma angústia. A sensação mesmo de garganta apertada, taquicardia, uma irritabilidade, às vezes necessidade de comer, às vezes não consigo me alimentar direito, né? A sensação de culpa me gera de mal-estar, algumas vezes, né? E aí, por que eu estou entrando nessa questão o que seria a autoculpabilidade? Às vezes, você é envolvido em algumas situações, nós somos envolvidos em algumas situações que a gente não tem culpa nenhuma, mas por estar inserido ali naquele contexto, você acaba levando para o coração, vamos dizer assim. Você leva para o coração e você acha que a culpa por aquilo ali é sua. Vou dar um exemplo. Seu irmão, irmã, chegou em casa irritada. Você percebeu a irritação. Só que quando ele saiu de casa, tinha aquela... Vou dar um exemplo, assim, tá? Você falou assim, fecha a janela para o gato não fugir. Aí a criatura saiu, não fechou a janela e o gato fugiu.
Aí ele chega em casa, irritado. Aí você pega e já, assim, não tá nem aí para a irritação dele, não procura nem saber por que ele está irritado ou não, já vai em cima da pessoa, criticando, xingando, falando, porque deixou a janela aberta e o gato fugiu. Aí o ser que deixou a janela aberta vai lá e, pô, foi culpa minha. Eu deveria ter fechado a janela. E sai para procurar o gato. Aí, com raiva, vê o gato lá em cima do muro, do telhado, sobe lá para pegar o gato, cai de lá de cima, quebra o pé. Você toma a responsabilidade daquele acidente para você. A culpa do meu irmão ter caído do telhado, da minha irmã, foi minha. Por quê? Porque eu esperei ele ou ela chegar, não quis nem saber se a pessoa estava irritada ou não. Fui lá, xinguei, falei, torturei. E aí a pessoa foi lá procurar o gato e muito provavelmente porque estava irritado antes, porque se irritou ainda mais, não prestou atenção no que estava fazendo ou não viu que ali não era um lugar muito seguro e caiu. E aí estou eu cheia de culpa porque me envolvi num acidente. Vamos começar a retroceder. O que vocês acham? A pessoa tem que se sentir culpada mesmo? Tem? E aí, tem ou não tem? Bom, porque de uma certa forma a gente teria que procurar o gato mesmo Tem que procurar o gato. Por cima ele que teve a escolha de procurar o gato. Mas é porque antes ele assumiu a culpa de que o gato só fugiu porque ele deixou a janela aberta. É um fato. Sim, mas não é porque ele assumiu a culpa que ele foi obrigado a buscar o gato. Foi uma consciência dele. Ok, consciência. Chegamos num ponto importante. Felipe, por que você acha que eu tenho que realmente me sentir culpada? Porque a professora deixar o gato fugir, tanto o homem deixar para lá, foi culpa sua de questão do ser comentar, estressado, fazer questão lá de mim. Foi culpa sua do homem sair para poder procurar o gato, já que você não tem preocupação fazer isso, já que é porque a responsabilidade sua de trabalhar da gato fugir. Foi culpa sua de deixar o irmão subir e quebrar o pé, já que a responsabilidade era sua de deixar uma janela privada também aqui. Foi culpa sua de ter levado esse subir. não acho que necessariamente seja culpa dele porque ele deixou o gato fugir. Ele, no momento, ele podia estar fazendo outra coisa. Ele teve a preocupação de pedir para alguém fechar para o gato não fugir. Ele poderia estar no quarto, outra coisa, tomando um banho. Fecha a janela do quarto. Como é que ele vai fechar a janela do quarto tomando banho? Quando ele sai do gato, ele não vai fora. Mas não parece que as coisas não presentes. Não tem que botar isso no transtorno. Não foi dado isso, foi dado do gato que a responsabilidade não cumpriu. Então, estamos discutindo opiniões. O objetivo é justamente esse. Duas coisas. Mas você tá bom. Ambos de culpa. É isso, não sei. Por que eu não gostei? Não tem que gostar. Qual irmão? Foi trabalhando com estressado. Ele não tem que descontar a raiva dele em outras pessoas. Ponto muito positivo. Não é porque eu estou estressada que eu vou descontar minha raiva em você, jogar minha flor, jogar meu. Não, claro que não. Aí você desconta do seu irmão, desconta? Não, claro que não. Eu durmo. Aí desconta do meu. Eu durmo. Então, tipo, você não tem controle da raiva assim facilmente. Sim, você não tem. Mas outras pessoas não têm que sofrer por causa disso.
Tá, você tá com muita raiva, não consegue se controlar. Aí Isso você vai fala, prejudicar outra pessoa? mas você consegue se controlar? A gente aprende Professora, depende do psicológico. Exatamente. A gente aprende a se controlar Porque se sim. não fosse isso, hoje a gente seria matando um monte de gente na rua. Existem fatores psicológicos que fazem com que, psicológicos, neurológicos, que fazem com que a pessoa não consiga ter controle. Isso é um fato. Mas, na maioria das vezes, o ser humano é capaz de se controlar, sim. Né? Essa questão da culpa, né? Por que a gente precisa tomar cuidado e fazer uma reflexão sobre essa questão da culpa? Porque algumas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem como controlar o outro. A gente pode até testar, mas a gente não tem domínio, não tem controle sobre as reações do outro. E aí, a autoculpabilização, ela pode gerar transtornos que são muito nocivos. Você pode retroceder enquanto pessoa no seu amadurecimento. Você pode se desvalorizar. Você pode tolir potenciais e dons que você tenha. Você se responsabiliza por problemas que são de outras pessoas e não seus. Eu levei muito tempo, vou colocar para vocês uma situação minha, para dar um exemplo prático. Eu levei muito tempo para conseguir quebrar o paradigma que o casamento dos meus pais não deu certo porque a minha mãe casou grávida. Porque eu ouvia muito isso. Né? Não, eu ouvia isso e eu ouvia assim, eu não tive vida de casada. Eu já tive uma criança. Eu não tive oportunidade de estar com o meu marido sozinho. Eu não fui feliz porque eu tinha uma criança para cuidar. Você não acha certo isso de um grávida tem que casar? Não. Por que não? Não, porque às vezes você só foi curtir um momento com a pessoa, alguma coisa assim. Olha lá, peraí, deixa eu primeiro terminar esse exemplo aqui, e aí eu já entro num outro, esse. E aí, eu cresci ouvindo isso, e eu me culpava pela infelicidade da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito infeliz, e pelo no relacionamento, e eu achava que tudo que o casamento deles não tinha dado certo porque eu nasci. Então, eu me achava culpada. Neuras que a gente bota na nossa cabeça. Né? A gente ouve tanto uma coisa que a gente acredita nela. E isso vira uma crença limitante. Né? Que foi uma coisa que a gente falou já numa outra, acho que lá no nono ano, a gente falou um pouco sobre essa questão da crença limitante. E aí, eu tinha medo de me relacionar com as pessoas e magoar as pessoas. Eu tinha medo de me relacionar com... gostar do menino e me relacionar com ele, porque eu tinha medo de não fazer aquela pessoa feliz. Muitas neuras. Eu era extremamente ciumenta, porque a minha mãe era muito ciumenta, né? Então, isso tudo gerado por quê? Por uma culpa que eu assumi como minha, mas que nunca foi minha. Não pedi para nascer. Aí,
Alguns anos depois, conversando com uma pessoa mais experiente, ela me disse isso. Você não pediu para nascer. Você não tem culpa disso. Os seus pais podiam ter conduzido a coisa de uma maneira muito diferente. E a sua mãe, você também não deve ter, raiva da sua mãe por ela falar isso, porque muito provavelmente ela não sabe que ela está criando uma crença limitante em você. Aí só que aconteceu, né? Jovem, língua solta. Num determinado momento, minha mãe começa, né, a desfiar aquele rosário de sempre, porque se não fosse você, e não sei o que lá, e não sei o que, eu parei assim, para começar, não pedi para nascer. Você foi lá com meu pai porque você quis. Uhum. Opa. Mas imaturidade? Imaturidade. Apanhou, mas valeu a pena, não? Então, para mim, valeu a pena. Mas para as outras pessoas não vale a pena. Mas será que conta mesmo? Sim, para você valeu a pena. Eu podia ter falado de uma maneira diferente, num outro momento. Sem ter Sem brigado, sem ter conversado. A sua era assim, quente? Era. Então, não existe momento melhor. No meio da discussão é perfeito você jogar a verdade. A perfeita não é. É. Pois é. E aí, o que que acontece? Vamos lá. Eu sempre fui, justamente por eu me autoculpar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Desde criança. Eu sempre fui uma criança muito independente. E aí, eu não gostava de ficar pedindo dinheiro para o meu pai, até porque não dava mesmo. E quando a coisa começou a ficar muito apertada lá em casa, eu fui trabalhar. Primeiro eu trabalhei com meu tio, depois eu fui vender, na época eu chamava de chapeado, não é nem semi-joia. Chapeado é isso aqui, esses cordõezinhos, essas coisas. Que antigamente chamava de chapeado porque era um folheado a ouro, né? Mas era feito, chamava de chapeado. E aí eu vendia coisas, eu fazia crochê, eu vendia bolsa de crochê na escola, porque eu queria ter a minha vida e não queria mais depender nem do meu pai e da minha mãe, visto que eu carregava esta culpa dentro de mim. Então, com 19 anos, eu já trabalhava, eu tinha minha carteira assinada, eu já estava na faculdade. Eu entrei na faculdade com 17, porque eu queria ter a minha independência. Aos 19 anos, eu engravidei. E eu já namorava meu marido, que hoje é meu marido, há 2 anos e meio. Eu engravidei porque a camisinha rasgou. Era aquele dia que não podia, eu sempre conheci muito meu corpo. Era aquele dia que não podia ter tido nenhum acidentezinho. E 15 dias depois eu tinha certeza absoluta que eu tinha engravidado. E não casamos. Primeiro, naquele momento não. Ele estava terminando a faculdade, ele já estava 4 períodos à frente de mim. A gente não tinha condições nenhuma naquele momento de constituir uma família, nós dois enquanto marido e mulher, e porque também eu não queria correr o mesmo risco de fazer com a minha filha que a minha mãe fez comigo, né? Mas a minha mãe já estava para casar quando ela descobriu que estava grávida. E aí eu acho que a frustração maior dela foi justamente isso. Ela diz que faltavam 15 dias, dizia, né? Que ela já faleceu. Ela dizia que faltavam 15 dias para o casamento dela, quando ela descobriu que estava grávida. Ou seja, ela achou que ia ser uma coisa, e no final das contas, né? Já
casou com uma criança na barriga. Então, eu acho que a grande frustração dela foi essa. Então, a gente continuou juntos. A família do meu marido não me aceitava de jeito nenhum, porque eu era umbandista ainda na época. E eles, católicos, apostólicos, romanos, de família tradicional portuguesa, não me aceitavam de jeito nenhum. A minha sogra só foi conhecer mesmo a minha filha, ela já estava com quase 8 meses, e frequentar a casa da família do meu marido, só acho que a Agatha já estava com 1 ano e pouco. E aí, quando... Você já tinha quase uns 4 anos. E aí... Nossa, vocês não têm noção do que foi. E aí, a gente, em 2002, ela nasceu em 2000. Em 2002, a gente resolveu casar. E aí, começamos realmente a fazer, né, aquela coisa de... Começa a procurar apartamento, inicialmente a gente ia morar de aluguel, depois a minha cunhada cedeu um apartamento para a gente. Começamos a comprar as coisas, né? As famílias foram se conhecendo também, porque quando você casa com o teu cônjuge e com a família dele. Família a qual você não escolhe, né? Vem no pacote. E aí vem uma série de outras questões, né? E foi a melhor decisão que a gente tomou. Por quê? Porque ele terminou a faculdade. Eu acabei... Quando eu estava para casar, em 2002, eu fui até o final de 2002, eu casei em maio. A gente decidiu casar em setembro de 2002. Aí, em 2003, maio de 2003, eu casei. Então, tranquei a faculdade no final do ano de 2002 e só voltei para a faculdade em 2005 para terminar a faculdade. Por quê? Porque a Agatha já estava grandinha, ela já ficava sozinha com a minha sogra, né? Eu já tinha uma estabilidade financeira melhor, que a gente já estava praticamente com a casa toda montada e tal. Então, assim, eu não culpo a Agatha por ela ter nascido em momento nenhum. E eu acho, inclusive, e ela sabe disso, que ela nasceu no momento certo. Porque eu só sou o que eu sou hoje porque a Agatha nasceu naquele momento. Eu só amadureci determinados pontos da minha vida por conta da maternidade. E nessa relação com ela, eu aprendi como... Porque eu não era da educação, né? E aí, muito do que eu sou hoje como professora é por conta desse relacionamento que eu tive com a Agatha, né? A forma como eu lido com os meus alunos, a forma como eu lido com ela. O Luciano já me ensinou aquele ditado, as palavras machucam, né? As palavras têm poder. Então, assim, eu não quero que isso aconteça com outras pessoas. Exatamente. E também para não ter aquele sentimento de culpa. Sim. Porque o sentimento de culpa em mim gera um mal-estar muito grande. Muito grande. Né? Então, eu procuro, assim, se eu fiz alguma coisa, eu procuro logo pegar, e até quando às vezes a gente fala com as pessoas, mas você é interpretado de uma outra forma completamente diferente. Você não tinha nenhuma intenção de que a pessoa pensasse aquilo, fizesse aquela reflexão, mas aconteceu, né?
Então, claro, é a questão, né, do você assumir a culpa enquanto assumir um erro. Assumir a culpa enquanto assumir um erro. Aquela luz ali está queimada. Fui eu? Não. Eu tenho culpa daquela luz ali estar queimada? Posso até ter, porque eu posso comunicar que a luz está queimada. Mas a culpa dela ter queimado não é minha. Entenderam a diferença? Eu posso ter culpa dela ainda estar queimada, porque pode ser que a pessoa responsável por trocar não saiba que a luz não está acendendo. De repente, ela nem está queimada, pode ser um fio solto. Mas não fui eu quem queimei. Então, é importante que a gente aprenda a fazer essas relações na nossa vida. Agora há pouco aconteceu uma situação dessa, primeiro tempo de aula. Já tínhamos passado 15 minutos do horário de entrada, então já existem os protocolos da escola para isso. Da porta para dentro, não sou eu que tenho que me preocupar com estes protocolos. Porque se o aluno chegou atrasado e foi permitido ele subir, é porque alguém viu. Ele não entrou na porta da escola, tinha gente lá na porta, não é verdade? Verdade. Então, passou, entrou e sentou. Aí eu falei, volta, volta. Agora vem. Aí ele passou, bom dia. Ele volta. É assim, ó. Bom dia, professora. Desculpe pelo meu atraso, posso entrar? Claro, fica à vontade. Pode entrar, bom dia, boa aula. É assim que faz. Se você nunca foi orientado, é assim que funciona. Porque pode ser que você não tenha sido orientado. E você não sabe como agir. Então, estou te ensinando. Tudo bem? Entendeu? Aí a pessoa... Eu falei, então, não vai acontecer mais. Porque da próxima vez é assim que você vai agir. Só que isso não foi hoje. Isso acontece várias vezes. Você vai dando chance para a pessoa tentar fazer diferente. Se ela não faz diferente, vai ver que ela não sabe como é fazer diferente. Aí você orienta. Nossa, Geise, que grosseria. Foi. Mas foi uma grosseria necessária. Entende? Uma grosseria necessária. Estou me sentindo culpada? De forma alguma. Eu estou no meu papel de regente da sala. E algumas vezes a gente está passando por sérios problemas sociais porque as pessoas não sabem se posicionar na posição que elas assumem. Aquela velha máxima, educação vem de onde? De casa. E cada vez mais a gente tem o quê? Responsáveis que não educam, porque não dão exemplo. A gente tem, cuide da sua saúde. Aí você vê pessoas que são responsáveis pela saúde que não dão exemplo. Não é? Respeite o trânsito. Aí você vê carros oficiais que deveriam dar o exemplo, prestando um desserviço para a população, porque estão quebrando as regras de trânsito. E isso é falta de posicionamento.
E aí entra no valor ético. Lembrando, ética individual, moral coletiva, valor ético. Cada um precisa trabalhar e se posicionar enquanto a sua ética. Deu para entender? Ou eu viajei muito? Deu? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém discorda de mim? Pode falar. Fica à vontade. Eu gosto do conflito. Vocês estão com preguiça de entrar em conflito, né? Então tá bom por hoje, né, gente? Semana que vem a gente entra em outra matéria. O teste de vocês está pronto. E ele vai até só esse texto aqui dos pontos negativos, tá? Que é o primeiro texto depois do recesso. E de empreendedorismo, não, esse é empreendedorismo, religião é só islamismo. Até onde a gente vai ver até o dia do teste. Tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Rosane. Tchau, gente.